Oi pessoal, dando continuidade ao assunto proteção do complexo dentino-pulpar, este é o segundo vídeo da série específica sobre a proteção pulpar indireta. A partir do conhecimento desenvolvido anteriormente, iremos focar esse vídeo na execução clínica do protocolo de proteção pulpar indireta, que, como vimos, será dependente da profundidade da cavidade a ser restaurada, da natureza dos tecidos remanescentes e das propriedades biomecânicas e de manipulação dos materiais forradores. Relembrando, tomamos como referência o protocolo proposto em 2002 por Pereira e Segala, endossado pelo GBPD, Grupo Brasileiro de Professores de Dentística. Conforme comentamos no vídeo anterior, o desenvolvimento de novos materiais, em especial os adesivos autocondicionantes, suscitaram a proposição de outros protocolos para a proteção indireta da polpa, como, por exemplo, a aplicação exclusiva desse material mesmo em cavidades profundas. Optamos, no entanto, por referenciarmos um protocolo mais tradicional, visto que certamente este é o protocolo mais amplamente utilizado na grande maioria das escolas do país. Para os casos de restaurações diretas adesivas, a técnica sugere como primeira opção, para cavidades rasas e médias, a hibridização. Para cavidades profundas, a aplicação do cimento de ionômero de vidro, seguido da hibridização. E para cavidades muito profundas, a aplicação do cimento de hidróxido de cálcio, seguido do cimento de ionômero de vidro e da hibridização. O objetivo desse vídeo é demonstrar clinicamente a construção desse protocolo, enfatizando os protocolos técnicos de cada material e mostrando alguns cuidados e manobras que podem otimizar o tempo clínico e especialmente obter o melhor dos materiais e técnicas empregados. Vamos simular aqui, para efeito de demonstração, uma cavidade classe 1 de Black, muito profunda e sem a formação de dentina esclerótica ou reacional na parede de fundo. E por que essas características? Optamos pela classe 1 com o objetivo de enfatizar a técnica da proteção pulpar, e não outras variáveis, como aspectos relativos ao preparo cavitário, a adaptação do sistema cunha-matriz, etc. Uma cavidade muito profunda e sem dentina esclerótica, por ser exatamente esse o protocolo tecnicamente mais complexo, no qual poderemos abordar a aplicação de pelo menos 3 materiais: o cimento de hidróxido de cálcio, o cimento de ionômero de vidro e o sistema adesivo. Depois de diagnosticada a condição pulpar, vamos analisar a profundidade da cavidade. Que critério deve ser utilizado para definirmos se uma cavidade é profunda ou muito profunda? Tecnicamente falando, trata-se de uma espessura de dentina de cerca de 0,5 milímetro. A análise prévia de uma radiografia interproximal pode apontar para uma possível proximidade da cavidade com a polpa, e clinicamente utilizamos o critério visual de translucidez dessa parede de fundo. Nos casos em que verificamos uma coloração rosada nessa região, inferimos que o teto da câmara pulpar pode estar próximo. Nos casos de presença de dentina esclerótica, esse critério não será evidente por tratar-se de um tecido mais escurecido e bem menos translúcido. De qualquer modo, uma vez que haja dentina esclerótica na parede de fundo, não há necessidade da aplicação do cimento de hidróxido de cálcio, na medida em que trata-se de um tecido pouco ou quase nada permeável. Nesse caso, a opção seria pela aplicação do cimento de ionômero de vidro ou mesmo da própria hibridização. O cimento de hidróxido de cálcio é um material hidrossolúvel e que, portanto, deve ter a sua superfície protegida por outro material, no caso, o cimento de ionômero de vidro. Esse, por sua vez, funcionará como alicerce para a restauração em resina composta aderida à cavidade por meio do sistema adesivo. O ionômero pode ser convencional ou modificado por resina. Em ambos os casos, requer a aplicação prévia ou do ácido poliacrílico a 25%, no caso dos convencionais, de um primer, como na maior parte dos cimentos modificados por resina, ou mesmo do próprio ácido fosfórico por um tempo reduzido, como no caso de algumas marcas comerciais, em especial o sistema Riva da SDI, com o qual lidaremos a seguir. Para a utilização de um cimento de ionômero de vidro convencional, primeiramente, a aplicação do ácido poliacrílico a 25% com micropincel por toda a extensão da parede de fundo do preparo por cerca de 10 segundos. Seguido da lavagem abundante por pelo menos 10, idealmente 20 segundos. E o controle da umidade da dentina
com papéis absorventes. Procure não secar a dentina em excesso para evitar um possível quadro de hipersensibilidade futura. Para o caso de utilizar um ionômero de vidro modificado por resina que requeira o condicionamento prévio com ácido fosfórico a 37%, três cuidados são fundamentais. O primeiro é obedecer ao tempo máximo de condicionamento, normalmente em torno de 5 segundos. O segundo é não condicionar a região de iminência de exposição pulpar, uma vez que o objetivo primário é o de remineralizar essa região e não promover uma nova desmineralização. E o terceiro, lavar em abundância, por pelo menos o dobro do tempo em que foi condicionado o tecido, então pelo menos 10 segundos. Faz-se então o controle da umidade da dentina por meio do papel absorvente e podemos passar para o próximo passo. Clinicamente, podemos ter a seguinte condição. Então, a aplicação por meio de uma ponta aplicadora, em que eu consigo controlar o escoamento desse ácido, aplicação por toda a parede de fundo e parte da parede circundante, mas veja que não há a aplicação na iminência da exposição pulpar. Lavagem abundante pelo dobro do tempo. E aí vamos proceder ao controle da umidade por meio de papéis absorventes. Lembrando sempre de não secarmos demais, nem deixarmos água empoçada naquela região. Passamos à aplicação do cimento de hidróxido de cálcio. Ele deve ser levado à cavidade com o auxílio de um instrumento aplicador específico e aplicado exclusivamente sobre a área mais profunda e na menor espessura possível. Caso exista algum resíduo de material em alguma das paredes circundantes, aguarda-se a presa desse material por cerca de 1 minuto e remove-se esses resíduos, conforme mostrado, com o auxílio de uma colher de dentina ou sonda exploradora. O próximo passo será a aplicação do cimento de ionômero de vidro, que, independente de ser convencional ou modificado por resina, deve ser inserido na cavidade com uma seringa Centrix ou similar e ponta compatível com o tamanho da cavidade. No caso dos ionômeros convencionais, idealmente deve-se preencher toda a cavidade, proteger sua superfície contra cineres em ebulição e aguardar ao menos 48 horas para que então seja rebaixado e a restauração final seja realizada, quando sua presa estará mais de 90% concluída. Temos dado preferência, por este e outros motivos, conforme já abordado em alguns vídeos anteriores, aos ionômeros modificados por resina. Atualmente, temos dado preferência aos cimentos em cápsula como o sistema Riva da SDI. Tal sistema possui a vantagem de uma manipulação mais homogênea e uma ponta aplicadora já agregada. Inserimos o cimento sempre do fundo da cavidade em direção à superfície, com o objetivo de cobrir e, portanto, proteger toda a superfície do cimento de hidróxido de cálcio, estendendo sua aplicação por toda a parede pulpar e em parte das paredes circundantes. Caso haja detecção de bolhas na superfície, estas devem ser eliminadas nessa fase com o auxílio de uma sonda exploradora. Procede-se então à fotoativação do material pelo tempo indicado pelo fabricante. Lembre-se que devemos deixar uma certa altura de paredes circundantes para que tenhamos espessura para a inserção da resina. Essa altura pode variar de acordo com cada situação clínica, mas idealmente deveria ser de no mínimo 1,5 mm. O próximo passo é a aplicação do sistema adesivo, que pode ser convencional ou autocondicionante. Sugerimos aqui a visualização do nosso vídeo sobre os tipos de sistemas adesivos, que também estará linkado aqui na descrição do vídeo. Independentemente do sistema utilizado, o cimento de ionômero de vidro deve ser protegido do condicionamento ácido para que evitemos qualquer degradação da sua superfície. Não há de fato um consenso sobre o tema. Existem publicações que defendem essa proteção, enquanto outras demonstram não haver tal necessidade, especialmente no caso dos ionômeros modificados. Entendemos que essa proteção não implicará em problemas de ordem clínica e, portanto, continuamos a indicar a sua realização. Com o auxílio de um micropincel, realizamos a aplicação do adesivo puro ou primer e adesivo no caso dos sistemas convencionais de 2 passos.
Esta aplicação ela se dá exclusivamente sobre a superfície do ionômero sem tocar nas paredes circundantes. O objetivo, lembre-se, é proteger aquela camada superficial. Com um micropincel seco, nós removemos os excessos para então fazermos a fotoativação. Essa fotoativação será realizada pelo tempo indicado pelo fabricante. E pronto! A partir de agora, podemos realizar a hibridização dentro do sistema adesivo da nossa preferência. Tudo tranquilo? Eis aqui então as referências utilizadas na elaboração desse vídeo. Fiquem à vontade para entrar em contato com a nossa equipe através aqui do nosso canal do YouTube, do nosso perfil no Facebook e também no Instagram. Até a próxima, aquele abraço! I'm not that nice.